Olá, sejam bem-vindos ao podcast Everyday Hero. Continuamos com o nosso Global Talent. Hoje estamos com a Lígia. Olá, Lígia, outra vez. Olá, Sofia, e a todos os que nos estão a ouvir. Lígia, já estiveste aqui no podcast mais do que uma vez, estiveste no evento do Town Hall, portanto já és aqui repetente. E hoje vamos falar sobre transformar o nosso potencial. Portanto, mesmo assim, sendo repetente, gostava que só fizesse aqui uma breve apresentação para quem ainda não te conhece. Ok. Sim, então, Sofia, já sei que apesar de eu já ter vindo cá e já ter contado um fun fact, sei que acaba por ser quase tradição deste podcast trazer aqui um fun fact, e hoje achei que poderia ser interessante trazer talvez um fun fact mais ligado ao próprio tema do podcast, e gostaria de contar aqui um aspecto que considero engraçado hoje, passado alguns anos, relacionado com a minha carreira, que foi só uma enorme coincidência que se veio a revelar depois uma chave, no fundo, para a minha progressão na carreira. E que, enfim, pode ser aqui exemplo e pode ser usado até como, diria eu, como fio condutor aqui também deste nosso episódio. Okay. Então, antes de mais, e para quem não ouviu o episódio anterior ou quem não viu o Global Talent, o meu nome é Lígia Mendes, eu sou responsável da área de recrutamento e seleção da direção de outsourcing na Randstad Portugal. Nós fazemos recrutamento essencialmente para o setor do apoio ao cliente, dos contact centers e retalho, setor do retalho. E o meu fun fact está relacionado com eu ter terminado os meus estudos, o meu ensino secundário, e andava um pouco indecisa, perdida em relação àquilo que eu queria fazer no futuro, que é algo que acontece muito jovem. Exatamente. Portanto, na altura não sabia mesmo aquilo que queria seguir, gostava de várias áreas e tinha muitas dúvidas. Acabei por entrar na faculdade, mas ao fim de um ano percebi que não me revia no curso que tinha escolhido e decidi parar de estudar e, enfim, para colocar as ideias no lugar e ter a certeza daquilo que queria fazer e qual é que seria o meu caminho. Então eu estava a trabalhar, aqui iniciei justamente no setor dos contact centers e estava a trabalhar já há um tempo, quando surge assim uma possibilidade, algo remota, no sentido em que nunca tinha pensado nesta possibilidade, que foi de ir para a Bélgica. E eu achei que seria uma possibilidade essencialmente de poder afastar-me um pouco do meu dia-a-dia e se calhar colocar um pouco a minha vida aqui em perspectiva e poder talvez encontrar o tal caminho que eu procurava. E então disse que sim. Portanto, disse que sim, não conhecia ninguém na Bélgica, não tinha lá amigos, nem nada, mas achei, porque não, nada como uma aventura para talvez conseguir encontrar aqui a minha estrada. E na Bélgica, o que é que eu faço? A primeira coisa que eu faço foi desenvolver o meu francês, porque, na verdade, eu tinha tido francês no secundário, mas eu não sabia dizer muita coisa em francês, e então tive que estudar francês para conseguir comunicar. E acabo por, enfim, uma história leva à outra e eu acabo por ficar 5 anos na Bélgica, porque encontrei o meu caminho e acabei por me licenciar na Bélgica, usando sempre a língua francesa como meio de comunicação. Depois eu regressei a Portugal, voltei ao setor dos contact centers e iniciei aqui, reforcei a minha carreira neste setor. E em 2015, eu agora vou abreviar esta parte da história, portanto, em 2015 eu sou convidada para vir para a Randstad para integrar uma equipa de gestão de projeto que está a implementar um serviço de apoio ao cliente para um cliente francês que se vai implementar em Portugal. E, ou seja, esta competência que eu ganhei mais como meio de sobrevivência do que propriamente como grande desejo de desenvolvê-la, porque nunca esteve nos meus planos de desenvolver a língua francesa, tinha maior paixão pelo inglês do que propriamente pela língua francesa, a verdade é essa, acaba por ser uma ferramenta essencial para eu conseguir, enfim, para eu ser chave também neste projeto. Obviamente que houve outras coisas, eu tinha experiência neste setor, tinha desenvolvido a minha carreira neste setor, tudo isso contou, mas o francês era uma skill absolutamente essencial. Portanto, este é o fun fact, que é como é que o francês acaba por definir aqui um bocadinho o meu caminho e, assim, sugestão para quem nos está a ouvir, não negligenciem qualquer competência que ganhem, por mais que às vezes pareça pouco relevante, a verdade é que poderá ser chave para a vossa carreira.
Ó Sofia, se me permitir, vou fazer uma coisa que sempre quis fazer, porque eu sei Força. que este podcast é Além Fronteiras, e então mandar um beijinho para os nossos ouvintes da Bélgica, que eu sei que também nos ouvem. Muito bem. De quem tem muita pessoas da Bélgica, de quem tem muitas saudades, e aproveito para mandar um beijinho, já que estamos a ser ouvidos Além Fronteiras, que eu sei bem. Gosto muito deste primeiro exclusivo de mandar beijinhos. Certo. Cíntia, obrigada. Eu acho que é muito interessante perceber que o teu caminho acaba sempre por tocar aqui numa competência, como já estavas a dizer, que acabavas por não dar tanta importância. E neste momento é o teu foco central do teu trabalho é o francês. Agora não tanto, mas pelo menos no início, não é? Sim, foi essencial. Houve 2 empregos, na verdade, que eu tive graças a este. Enfim, não foi só graças, obviamente, à skill do francês, mas em que o francês era essencial, era um requisito obrigatório. E aqui o meu caminho na Randstad, que hoje vem parar, enfim, esta até pode ficar para um próximo episódio, que é como é que eu venho parar aos recursos humanos, porque eu venho de comunicação, passo pela gestão dos contact centers, passo por gestão de projetos e finalmente nos recursos humanos, mas a verdade é que entra aqui muito com esta competência que eu, enfim, quando tinha 21 anos e comecei a aprender, não dei grande valor, a verdade é essa, e depois foi essencial. Muito bom. E obrigada porque acaba por fazer aqui a introdução ao tema, como estavas a dizer. Sim, acho que tinha a ver, por isso achei que poderia ser giro partilhar aqui esta experiência. Muito bem. Eu acho que então podemos passar já para a primeira pergunta sobre o potencial. Porque se vamos falar de potencial e antes de aprofundarmos aqui o tema, o que é de facto o potencial, o meu potencial no contexto profissional? Ok. Olha, o potencial é assim sempre complexo de explicar, mas se calhar a forma mais simples de fazer uma introdução aqui ao potencial é, vamos outra vez recuar e falar do primeiro emprego. Quando nós somos escolhidos, selecionados para um primeiro emprego, vamos pensar assim, nós não temos qualquer experiência profissional, mas há um reconhecimento, quer por parte do próprio, não é? Por parte do candidato, quer por parte da empresa, de que há potencial naquela pessoa para determinada função. Porque a verdade é que, não tendo qualquer experiência profissional, não é a experiência que vai no fundo, ditar a seleção, é o potencial. Não é? E o que é isto do potencial? Eu diria que o potencial, do meu ponto de vista, é um conjunto de fatores. Que pode ser comportamentos que acabam por traduzir determinadas competências. Vamos imaginar, quando numa empresa nós temos que fazer isto anualmente, não é? Portanto, nos processos de avaliação de desempenho, temos que reconhecer o potencial de liderança. O que é isto do potencial de liderança? É aquilo que aquela pessoa, que aquele colaborador tem, no desempenho atual das suas funções, que demonstra que ele poderá executar outra função. Ou seja, vamos imaginar isto, o potencial de liderança pode ser aquela pessoa é sempre a voz que se ouve no grupo, ou tem uma apetência para ajudar os colegas, portanto, uma orientação natural para ajudar os outros, ou é aquela pessoa proativa que tenta apresentar sempre soluções para problemas que afetam todos. Portanto, isto é um potencial que podemos reconhecer naquele profissional, de que ele pode ir mais além, pode fazer algo fora daquilo que faz habitualmente. E no primeiro emprego é a mesma coisa, não é? Portanto, há aqui um reconhecimento de que, fruto, sei lá, daquilo que a pessoa estudou, porque isto também é importante, ou seja, eu diria que isto é outro fator, que é aquilo que a pessoa tem como adquirido também, e eu acho que isto também faz parte do potencial. Pegando o meu exemplo mais uma vez, ok, eu nunca tinha gerido projetos quando vim para a Randstad, reconheceram em mim esse potencial, mas eu tinha que ter algumas coisas básicas, e o francês era uma delas, e a questão da experiência profissional era outra. Se calhar num primeiro emprego pode ser a capacidade de comunicação, portanto, que é uma competência que nós consideramos transferível entre funções. Portanto, se tem esta capacidade de comunicação, se calhar vai conseguir fazer determinada tarefa. Vamos imaginar um candidato a uma função de comunicação. Se calhar, se tiver um hobby que passe por um canal de YouTube, por um perfil de Instagram mais desenvolvido, que se dê a conhecer, já vai demonstrar ali potencial para fazer algo mais. Portanto, eu diria que é um conjunto de fatores entre os comportamentos atuais da pessoa que permitem quase prever como é que serão os comportamentos no futuro numa função diferente, são as competências adquiridas mais técnicas, digamos assim, e depois, obviamente, a vontade do próprio de fazer acontecer e de executar enfim, de abraçar um novo desafio. Portanto, é assim algo difícil de explicar, mas eu digo que é este conjunto de fatores, essencialmente. Sim, e acho que também há aqui uma volta interessante que é, por um lado, são aqui um conjunto de competências e também de uma parte de nós que trazemos, mas depois há aqui outra parte que se vai descobrindo
ao longo do nosso tempo nesta função específica e que também a equipa acaba por ajudar a descobrir. Sim, essa questão do descobrir eu acho que é super interessante, porque na verdade o potencial também tem uma larga parte que é muito pessoal, ou seja, que é muito eu Uhum. acreditar e eu dizer que sim. Vamos imaginar, vou pegar mais uma vez no meu exemplo, quando eu disse que sim a ir para a Bélgica e a viver a aventura, não é? E Certo. depois disse que sim a aprender o francês, que eram enfim, se calhar aspectos que eu não tinha pensado muito neles, mas quando eu abracei o desafio, na verdade abri novas portas e conheci mais o meu potencial, não é? Eu conheci mais a mim própria, portanto eu também acho que esta questão do potencial, e tocaste nesse ponto e muito bem, também se descobre, e descobre-se com o quê? Com experiências, ou seja, com Uhum. a vivência, com o testar, o tentar, o nunca dizer não consigo, portanto o ir à Exato. luta, eu acho que tem muito de descoberta pessoal também, sem dúvida. Sim, sim. E aliás, acabamos aqui por abordar o tema do potencial, descobrir-se, mas também trabalhar-se. Sim. Eu acho que às vezes há aqui uma certa algum ceticismo em relação a este tema. Talvez até associado a funções muito específicas. Uhum. Ah, um exemplo assim muito geral, o potencial às vezes até pode ser visto em funções mais performativas, mais artísticas, mas na verdade o potencial acaba por ser aqui em qualquer função. Temos aqui a nossa parte do potencial que tanto vamos descobrindo, como estavas a dizer, ao longo das nossas experiências, ao longo das dos diferentes funções que temos profissionalmente e depois que vamos trabalhando, não só com a formação que trazemos, com a experiência que trazemos, mas também no próprio trabalho ou com a própria equipa vamos trabalhando novas competências, novas áreas. Sim, não é à toa que tanto se fala de upskilling e de reskilling, não é? São assim as Uhum, palavras, os grandes chavões de que se falam de há uns anos esta parte. E isso também está muito relacionado com o próprio dinamismo das profissões, não é? Portanto, porque as uhum, funções alteram uma rapidez eh, brutal, portanto, há uns anos esta parte muito fruto também do desenvolvimento tecnológico claro, e desenvolver potencial é no fundo também quase uma missão também das próprias empresas, não é? De ajudarem o candidato, o colaborador a desenvolver o seu certo. próprio potencial. Tem muito de caminho próprio, isto é sempre algo que tem muito de vir do próprio, querer desenvolver-se, Uhum, querer crescer, querer mais. Mas é uma necessidade, eu diria que é uma grande necessidade do mercado de trabalho, não só de determinado tipo de funções, mas sim de todas, da pessoa desenvolver o seu potencial e procurar mais, porque o que é hoje, o que existe hoje, a minha função de hoje, poderá amanhã não existir e nós estamos a exatamente. assistir de facto a essa transformação. Passando aqui de uma parte mais abstrata de Uhum. definir o potencial para aqui uma área mais prática, se eu estiver agora à procura de emprego, como é que eu consigo mostrar de facto o meu potencial no meu currículo? Ok. Olha, pergunta muito interessante, porque por acaso eu estou a desenvolver neste momento um processo de recrutamento e seleção para uma função em específico, que tem um conjunto de requisitos, Uhum, eu tenho recebido muitos CVs de candidatos que, honestamente, não consigo perceber porque é que se candidataram. Eu acho que aqui ok. pode haver quase uma resposta à tua pergunta, que é, se há certamente uma intenção naquele candidato ou naqueles candidatos ao se terem candidatado àquela função. Mas se eu não consigo, eu enquanto recrutador, não consigo ler isso no CV, porque o CV, quer queiramos, quer não, à data atual ainda é o primeiro cartão de visita Exato. do candidato numa empresa, que se candidata a uma empresa, se eu não consigo ler no CV qual é a intenção do candidato, dificilmente, e à velocidade que nós recebemos candidaturas, nós recebemos centenas de candidaturas para os Uhum, nossos projetos, muitas vezes dificilmente aquele candidato se destaca. E, portanto, exato. eu diria que a primeira preocupação do candidato tem de ser colocar no CV, se não tem a experiência que é requerida, porque estamos a falar de CVs que não têm os requisitos, ok? Que estão no anúncio de Uhum, emprego. Portanto, e isto pode ser um bom exemplo, que talvez seja o mais radical, vá. Portanto, eu não tenho os requisitos, eu não tenho a experiência, mas alguma coisa me fez candidatar àquela função. Então é porque eu acredito que tenho potencial para a desempenhar. Então eu exato. tenho que espelhar isso no meu CV, seja na introdução do próprio CV,
indicar porque é que me estou a candidatar, o que é que eu tenho, que acredito que pode ser uma mais-valia para aquela função, seja espelhar no próprio CV que eu tenho fit com aquela organização, fit com aquela cultura, fit com aquela equipa, fit com aquela função, que é obviamente muito importante, e depois, no descritivo das minhas experiências anteriores, colocar algo que permita ao recrutador perceber, ok, esta pessoa tinha esta função core, mas se calhar desempenhou aqui um conjunto de tarefas que eu só olhando para a função não percebo quais eram, não é? Não consigo ler, mas que me dizem que a pessoa terá potencial para desenvolver uma nova função. E portanto eu diria que o primeiro cartão de visita, que é o CV, tem de ser logo muito bem explícito em termos de porque é que eu acredito que tenho potencial para. E mesmo se eu tiver experiência relevante para a função, convém que eu também coloque resultados que eu obtive nessa experiência e que permitem ao recrutador perceber que tive uma experiência que foi relevante e consegui obter resultados com sucesso. Também é importante, mesmo tendo experiência, não basta só colocar lá a experiência. É importante acrescentar valor e dizer, ok, eu desempenhei esta experiência ou esta função, desempenhava estas funções e obtive estes resultados. Porque isso vai dar informação muito útil sobre o potencial do candidato ser o ideal para a função. E vale a pena aqui acrescentar, não digo uma carta de motivação, mas uma carta do meu potencial para a vaga que me estou a candidatar, para o trabalho que me estou a candidatar? Sim, nós damos muito valor a essas cartas de motivação, às introduções nos currículos, há sempre um campo, enfim, ou na maior parte dos currículos os candidatos colocam um campo, ou deverão pelo menos colocar, em que enfim, fala um pouco de si em termos, resumidamente, e um pouco do seu percurso profissional, e seja na carta, seja nesses parágrafos, a ideia será sempre acrescentar valor para a pessoa que está a ler o currículo perceber esta pessoa tem de facto potencial para vir a ser o colaborador que eu procuro. Portanto, é aí, ou seja, não deve ser um texto que é igual para todas as funções, para todos os empregadores. Nós estamos sempre a dizer a mesma coisa, mas a verdade é que isto tem mesmo muito, muito valor para quem está a ler o currículo. Muito bem. E depois da entrevista, ou seja, desculpa, depois da candidatura, eu já mostrei o meu potencial, ou pelo menos de alguma forma mostrei, mas a entrevista já é outra história, já estou com a pessoa, já posso contar melhor a minha história, o porquê de me estar a candidatar, o meu potencial. O que é que muda? O que é que eu posso mostrar mais aqui? Podes mostrar tudo, não é? Uma entrevista acaba por ser, enfim, conseguir uma entrevista já é tão difícil que a entrevista é para dar tudo. E, portanto, o que é que na entrevista o candidato pode mostrar? Primeiro, algo muito importante que é focar-se em comportamentos. Ou seja, vou dar aqui uma dica, que é os recrutadores utilizam muito um tipo de questões, que são questões que nós chamamos as questões comportamentais. O que é que nós procuramos nestas questões? Que os candidatos sejam muito factuais naquilo que fizeram no passado, em determinada situação que é colocada pelo consultor de recrutamento, que digam exatamente como é que fizeram, que resultados é que obtiveram, como é que atuaram, mas que sejam muito factuais, que não entrem o mínimo possível, a não ser que efetivamente não tenham experiência, mas que entrem o mínimo possível na esfera do hipotético. Se eu tivesse essa situação, eu faria não sei o quê. Portanto, que sejam muito factuais, que se baseiem nos seus próprios comportamentos para ilustrar aquilo que estão a dizer. Este é o primeiro ponto. E depois esses comportamentos devem ser orientados para aquilo que é expectável para aquela função e para aquela organização. E isso como é que se faz? Mais uma vez, eu disse no Global Talent e vou dizer novamente, trabalho de casa, ou seja, conhecer a empresa, conhecer a função, ler bem o meu anúncio, mais uma vez a história da função que eu estou a recrutar atualmente, dá-me a entender que alguns dos candidatos provavelmente não leram bem o anúncio e, portanto, orientar as minhas respostas para aquilo também que é expectável para aquela função. E depois, obviamente, que dependendo da função em si, também temos que nos preparar para responder a questões mais complexas, porque às vezes o recrutador pode estar a querer avaliar o espírito crítico ou a capacidade de pensar problemas reais da empresa. Vamos imaginar nesta função para a qual eu estou a recrutar, que é uma função de captação, portanto, de talent sourcer, ou seja, alguém que vai trabalhar a captação de talento. Se calhar uma pergunta que eu faria, agora já vou aqui revelar, para quem se quiser candidatar, seria, diga-me o que é que acha da nossa estratégia de captação de talento atual. Okay? E isto seria uma pergunta que eu faria para perceber como é que o candidato, primeiro se fez o trabalho de casa, se conhece a estratégia, não é? Se viu, e depois como é que pensa.
ok? O que é que faria de diferente, se faria alguma coisa, portanto, qual é o espírito crítico que esta pessoa tem em relação à própria captação de talento. É um exemplo. Por isso eu diria que mostrar o potencial será isto, será preparar-me, portanto, previamente muito bem sobre quem é a empresa, qual é a função, como é que eu posso fazer fit, depois preparar respostas, que algumas podem efetivamente preparar-se antes, que são de perguntas comuns, contam o seu percurso profissional, Claro. como é que atua vamos imaginar que é um cara de liderança, como é que atua numa situação de conflito, etc. E ter exemplos, portanto, se calhar ter quase uma lista de exemplos que eu possa apresentar de ações que eu tomei e que obtiveram resultados positivos, e depois, obviamente, enfim, se for uma posição mais criativa ou mais complexa, também preparar-se aqui para questões um pouco mais complexas que mostrem também que eu tenho capacidade de pensar e de aprender com aquilo que vejo e com aquilo que conheço. Sim, a entrevista acaba também por conduzir esta parte de mostrarmos o nosso potencial e também acaba por nos pôr à prova, não é? Em Sim. diversos momentos. Sim, justamente, sim. Depois, juntamente com a entrevista ou depois da entrevista ou antes, podem também ser aplicados testes que obviamente também podem avaliar algumas características do candidato, mas eu diria que aquilo que está nas mãos do candidato é, enfim, ser curioso, aprender, preparar-se, treinar, não dizer que não a competências novas, nem a desafios novos e acreditar que tem tudo dentro dele para, se tem um sonho, se tem uma vontade, se revê numa determinada função, treinar, aprender, tudo é possível. Portanto, está dentro de nós o nosso potencial. Muito bem, muito bem. Acho que acabámos muito bem com com esta dica final. Lígia, obrigada. Acho que a partir daqui conseguimos tirar o sumo do que fazer com o nosso potencial. Portanto, obrigada por esta partilha. Obrigada também, Sofia, pelo convite. Ansiosa por ouvir os próximos episódios. Muito Sou bem. aqui fã aqui do nosso podcast. Obrigada e também obrigada a quem nos ouve. Na próxima semana vai ser o último episódio do Global Talent e retomamos aos nossos episódios semanais, portanto fiquem atentos. Obrigada e até à próxima semana.